Então já sejam bem-vindas a mais um dia de desafio. Dá tempo de começar assim, tá? E aí, eu queria começar esse desafio, essa live, né, de hoje, contando um pouquinho da minha experiência de como que eu consegui ter essa desenvoltura aqui para começar a falar com vocês, para começar a conversar e abrir uma live. Né? Eu tinha muito medo antes de gravar stories, logo quando eu comecei na minha carreira, lá no início, 3, 4 anos atrás, Instagram era uma coisa muito mata, né? Era tudo mato, a gente não conhecia nada, a gente não sabia o que fazer, não sabia o que postar. E dava medo vir aqui abrir os stories, né? Instagram na época, na verdade, era muito modinha, né? 3 anos atrás, 4 anos atrás, Instagram era muito modinha. E aí eu tinha um medo terrível de vir aqui gravar stories. Fazia uns bumerangues, postava ali meu dia a dia de vez em quando, uma vez na vida, outra na morte, e nunca tinha divulgado meu trabalho aqui. Nunca e jamais passou pela minha cabeça divulgar meu trabalho aqui no meu Instagram. Por quê? Porque a gente trabalha, né, com perfeição. Perfeição é a palavra-chave. Só que aí eu tinha medo de vir falar alguma coisa nos stories e falar errado e não ir pra frente. Eu tinha medo de ser julgado, eu tinha medo de que as pessoas iam falar. Eu tinha medo, sabe de quê? De um concorrente meu ver meus stories e falar: ih, isso daí tá falando coisa errada, isso daí tá falando besteira, não é assim que fala. Eu tinha esse medo. Eu não sei se é um medo que vocês têm também, que vocês têm hoje. Era o meu medo 2 anos, 3 anos atrás. Eu tinha esse medo absurdo de gravar stories. Por quê? Porque eu pensei que as pessoas fossem me julgar. Eu pensei que as pessoas fossem me analisar e dizer que eu estava falando besteira na internet. Né? E outra, eu tinha um medo terrível. Sabe o que eu tinha? Eu tinha uma baixa autoestima. Porque assim, eu tenho aqui, eu vou levantar um pouquinho aqui, ó. Eu vou virar um pouquinho pra cá. Eu vou contar um segredo pra vocês que ninguém sabe. Viu? Eu não contei em lugar nenhum. Se eu viro pra cá, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um diastema aqui embaixo, que quase vocês não percebem, vocês vão perceber agora, né, que eu falei pra vocês. Mas eu tenho um diastema aqui desse lado. Então assim, eu não gostava de gravar stories por conta disso. Porque eu pensei que isso aqui as pessoas iam julgar, iam ver e tudo mais, iam começar a me julgar por conta disso. Aí eu travava. Aí, sabe, eu desenvolvi uma técnica pra isso. Já que eu vou viver com isso aqui é caríssimo pra mandar consertar sem usar aparelho, aí eu comecei a gravar stories mais assim, comecei a fazer mais de frente, porque dificilmente aparece. Mas eu tinha um problema seríssimo com isso. Eu me auto-julgava muito. Né? O cabelo que não tá legal, a maquiagem que não tá legal. Aí, é isso, a voz que a gente não gosta da nossa voz, eu me julgava muito. Até que um dia eu decidi olhar e me analisar. Bom, o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje aqui? A minha voz eu não posso mudar. O meu diastema vai demorar para ser fechado. As minhas espinhas elas vão vir e vão ir. Eu não estou com um celular legal. Então eu comecei a jogar coisas assim que me impediam de gravar stories, me impediam de vir para cá e fazer acontecer. Eu falei, bom, ou eu faço isso agora, ou eu faço isso nunca, ou as pessoas nunca vão saber com que eu trabalho. E aí eu comecei a postar stories, e fui desenvolvendo. Claro que eu comecei a postar um bumerangue ali, um bumerangue aqui, outro ali. E o que me motivou muito a vir gravar stories é o número de conversão que eu tinha quando eu postava o que eu estava fazendo. Um número de pessoas curiosas que eu não sabia que existiam a partir do momento que eu decidi vir aqui postar e fazer post. Gente, vocês não têm noção. Quando eu comecei a mostrar mais meu trabalho, quando eu comecei a mostrar mais a minha rotina, as pessoas foram começando a se interessar mais, a se envolver mais, a saber, Fábio, com que tu trabalha, o que tu faz. E na época, né, como eu mostrei ontem aqui o meu perfil, na época eu vivia viajando, eu vivia atendendo clientes em outros lugares. E aí eu começava a postar aquela rotina de viagem. E as pessoas começaram a perguntar pra mim locais. Né, quais são os melhores hotéis, quais são os melhores lugares para conhecer. Eu falei, bom, se as pessoas estão se interessando por isso, eu vou começar a postar mais. E aí eu me senti à vontade. Só que uma dica que eu obtive, né, que eu pude perceber nesses meses, é que eu só pude começar a gravar stories porque eu comecei a ver o resultado de outras pessoas. Eu comecei a seguir pessoas que focavam naquilo. E eu comecei a me encher de ferramentas que me ajudassem a gravar stories.
Aí fui pro YouTube, pesquisei alguns aplicativos para editar stories. Aí eu gostava muito de editar stories, de fazer vídeo editado pros stories. Aí fui entender mais como é que funcionava. E aí eu decidi montar para vocês aqui um passo a passo pra gente começar a gravar stories. Só que antes disso, eu queria te dizer uma coisa. Eu vou colocar bem aqui, ó. Todos começam do absolutamente zero. Então, assim, eu tinha uma coisa na minha cabeça, né? Porque, assim, uma coisa é você ver uma pessoa vir aqui fazer uma live. Outra coisa é você entender o que está por trás disso aqui. Uma coisa é você ver uma digital influencer postar uns stories numa loja. Ah, essa roupa aqui, não sei o que, olha meu cabelo. Uma coisa é você ver isso. Outra coisa é você não analisar as dificuldades que estão por trás dessa situação. Entendeu? Então, assim... quando eu passei a ver de perto digitais influencers, né, eu tenho uma amiga que virou digital influencer, via a desenvoltura dela em gravar em gravar stories e postar no Instagram, né? E só que aí teve uma época que eu acompanhei ela, tive um dia que eu fui acompanhar ela em um dos trabalhos dela e fui ver que aquilo ali não era fácil. Que postar stories era muito difícil, que ela tinha que fazer várias vezes para sair perfeito, ela tinha que fazer acontecer aquilo ali, tinha que postar, não ficou bom? Grava de novo, e gravava. Eu passei uma semana mais ou menos acompanhando o trabalho dela de perto, indo nas lojas com ela. Falei, caraca, não é fácil. Não é fácil. É simples, parece muito simples, né? Quando a gente está aqui falando, mas não é fácil. Né? Não é fácil, por exemplo, se uma pessoa entrasse aqui na live e começasse a se xingar. Eu ia ficar todo... Gente, o que está acontecendo? Então, assim, porque eu não estou controlando quem está vendo a minha live, eu não estou controlando quem está aqui entrando e comentando. Eu simplesmente sei o que eu quero falar. Mas aí não é fácil. E aí eu pude notar no trabalho dela lá que ela fazia aquilo ali repetidamente várias vezes até ficar bom. E hoje, essa pessoa, essa minha amiga que gravava stories comigo na época, que eu analisava os stories dela, hoje ela é uma pessoa super desenvolta. Só que sabe quanto tempo isso passou? 2 anos. Então, assim, elas entravam no story na época e gravava 10 stories para poder postar um. Entrava, postava um. Entrava, gravava 10 e postava um. Só que hoje não. Hoje já é tão natural ela abrir a câmera e postar. Mas tudo partiu do quê? Da constância dela. De ela não desistir. Tem dias, gente, que... e eu tô vendo aqui que várias pessoas estão comentando da voz, estão comentando da voz. E uma dica que eu te dou é você não olhar os seus stories várias vezes. Se você não gosta da sua voz e você não pode mudar a sua voz, posta seus stories e não fica olhando várias vezes. Senão você vai enjoar mais da sua voz. E a gente... né? E quando você gravar um vídeo e você não gostar, pega logo e apaga. Apaga sem desapego nenhum e vai e grava outro. Mas todo mundo começa de zero, todo mundo começa de algum lugar. E essa live é para isso, né? Pra gente começar de algum lugar. Então, eu vou soltar aqui algumas dicas agora de como a gente vai fazer para gravar stories. E eu tenho mais outras coisas que a gente vai comentando no meio da live. Inclusive, tem uma coisa assim, ó. Tá com medo? Posta e sai correndo. Né? A maior dificuldade nossa em gravar stories é porque a gente quer o perfeccionismo. A gente quer o perfeccionismo. A gente trabalha com cílios, a gente trabalha com extensão de cílios. É claro que a gente quer que o nosso trabalho seja postado nas redes sociais com a maior perfeição do mundo. Só que eu vou te dizer uma coisa, que foi uma frase até que a Bruna postou hoje. O feito é melhor que perfeito. Se você achar que o tempo todo você vai precisar de uma câmera boa, de um celular bom, de uma iluminação 360, você nunca vai gravar. Sabe por quê? Porque sempre vai ter alguma coisa te sabotando. Sempre vai ter algo que você vai achar que não é legal. Porque a autossabotagem está aqui, ó, na nossa cabeça. A gente é ensinado, às vezes, a se autossabotar. Você sabia disso? A gente é ensinado a se autossabotar. Fábio, como que a gente é ensinado a autossabotar? A gente cresce vendo um padrão de beleza. A gente cresce vendo um padrão do que a gente tem que seguir. De que isso, de que aquilo, de que aquilo. Então, assim, quando a gente vem aqui para as redes sociais, a gente faz cílios, e os cílios têm que estar perfeito, a sobrancelha tem que estar perfeita, a gente quer que os nossos stories sejam perfeitos. É o mínimo que a gente tem que exigir da gente. Só que, assim,
quando o perfeito demais te atrapalha, você tem que mudar a trajetória, você tem que mudar o caminho. Ou você posta e sai correndo, ou você não posta e para de vender. Você já imaginou o tanto de impacto que isso pode estar causando na tua venda? O quanto você está deixando de vender simplesmente pelo fato de você não estar conectando com o seu cliente através dos stories? Os stories é uma ferramenta, o próprio nome já fala, story. O story em português significa história. Então assim, quando você vem aqui para o Instagram, você deve contar uma história, né? Você deve contar histórias aqui, né? Então assim, conta a tua história do teu dia a dia, conta a história do teu dia, e é por isso que o Instagram Stories é 24 horas, que é para você contar uma história durante 24 horas, então é para você mostrar o seu dia a dia, para você mostrar o que acontece por trás. Quando você conta isso, as pessoas, você está sempre ali aparecendo, você está sempre ali aparecendo. Os stories do Leste Rica hoje chegaram em 500 visualizações. 500 visualizações. Eu falei, caraca, é muita gente. Eu tenho que ter o cuidado com o que eu vou postar. Eu tenho que ter o cuidado para eu falar para as pessoas aqui o que vai acontecer. Aí eu falei, a síndrome do impostor já estava aí, né? A síndrome do impostor começou a chegar. Eu falei, para de ser doido, hein? Esse Instagram foi criado para Lash Design. Você tem que postar as coisas de Lash Design, mas do seu jeito. Aí foi que eu postei ali uns stories, o que eu faço antes da live, né? Para você lá comentar depois o que eu faço antes da live. Então assim, quando você detectar na sua vida que tem um síndrome de impostor, que tem alguém ali falando pra você, que é você mesmo, né? Falando, caraca, tem que melhorar isso aqui, tem que melhorar isso aqui. Identifica isso em você. Identifica primeiro isso em você. O que você está colocando de empecilho na sua vida. Tem um desafio que eu vou colocar hoje aqui no final da live que você vai ter que cumprir ele pra mim. Beleza? Pera aí, deixa eu voltar aqui que eu vou colocar as dicas agora. Ó, hoje eu vou tomar mais água porque ontem foram 2 horas de live e hoje eu tive 3 mentorias e a minha voz já tá bem surrada, então eu vou estar bastante de água, bebendo água aqui, peraí. O primeiro eu sempre falo meio assim, depois saio falando e postando e não olho porque se apagou. Tá, peraí. O que acontece? Uma informação importantíssima para vocês aqui que estão assistindo a live. Quando você começar a postar... Não, eu vou deixar para falar depois, senão vocês já vão começar do jeito errado, já vão se engatar. Pera aí. Ó, eu separei algumas dicas aqui. Eu vou desativar o comentário rapidinho, que nem eu fiz ontem, tá bom? E aí depois eu volto os comentários de novo. É rapidinho, pera aí. Ó, eu separei aqui 5 dicas importantíssimas para você perder o medo de você gravar os stories. Quando eu tava com medo de gravar stories, eu não sabia exatamente muito o que fazer, com quem eu tava conversando. Só que você já tem aí uma vantagem para gravar stories, para você perder o medo de gravar stories, que é o seu nicho. O seu nicho é lash design, ou é manicure, ou é design de sobrancelha. Detalhe, gente, só justificando aqui antes de eu começar a falar sobre as dicas, eu abri o perfil do Lash Rica somente pra gente fazer o sorteio, porque o programa não deixa fazer o sorteio em conta privada. Só que depois desses 7 dias eu vou fechar de novo o perfil e vai ser só aceito Lash Ricas, tá bom? Tá, vai ser só aceita Lash Design, tá? Então eu abri o perfil para fazer o sorteio, aí eu fecho o perfil e só aceito o Lash Design de novo, tá bom? Por isso que eu abri. Vamos voltar aqui pro assunto. Então assim, você já tem um passo a mais, que é você estar dentro de um nicho específico, que é Lash Design. Então você já estuda isso todos os dias. Você vai na live da Sara Lana, você estuda um pouco, você vai na live da Miriam, você estuda um pouco, e você já estuda isso, você já domina a sua técnica, você já conhece com o que você vai trabalhar. Então você já tem esse passo a mais. Porque a maioria das vezes, o que acontece? Na maioria das vezes, a gente sente medo de falar algo que a gente não conhece, né? E se a gente não conhece, é como se você fosse vender algo que você nunca vendeu, né? Quando você não conhece com o que você fala, realmente fica difícil você falar alguma coisa aqui nos stories. Fica difícil você abrir uma live, fica difícil você fazer um post, mas quando você conhece e você sabe do que você está falando, fica fácil você vir aqui abrir um stories, entendeu? Então assim,
Como você já está aí no nicho de lash design, você já aprende todo dia sobre o seu nicho, então você já tem um pontapé inicial. Vou desativar aqui de novo os comentários e a gente vai voltar aqui para as dicas, tá? Então, assim, então você já estudou sobre o seu nicho, você já sabe, você já é lash design, você já entende sobre isso. Agora está na hora de você criar um roteiro. Antes de eu abrir a live, de eu vir aqui abrir a minha live, eu crio um roteiro para mim. Quando eu vou postar um stories lá, aqui no Lash Rica, eu crio um roteiro. Eu falei, bom, hoje é dia de desafio. Então eu tenho que postar uma contagem regressiva para lembrar elas. Eu tenho que postar que eu estou fazendo material para lembrar elas aqui, para eu aparecer. Aí eu postei o material que eu estava fazendo durante o dia, que é o material da música. Eu vou entrar em live daqui a pouco, eu tenho que postar um convite para a live e eu tenho que repostar as meninas que anunciaram a live ontem. Então eu criei um roteiro do que eu tinha que fazer durante o dia e durante o dia eu fui postando. Isso faz com que eu tenha segurança na hora de postar, que eu não fique ali perdido no que postar, porque eu já criei um roteiro de manhã. E sabe qual foi o primeiro stories que eu postei? Foi o stories do cronômetro. Por quê? Porque eu sabia que se eu postasse o primeiro stories do cronômetro, muita gente ia ver. Porque durante o dia, nem sempre quando você posta stories, você posta stories, aí dá lá 50 visualizações, o primeiro story. Aí os outros stories caem para 40, caem para 20, caem para 10, e aí nem todo mundo vê. Só que o primeiro stories, a maioria dos seus seguidores vê. Então, quando você for criar o seu roteiro de story, pense o que você vai postar em primeiro, é o mais importante. É uma frase de bom dia que você vai postar primeiro? Então, tecnicamente, as pessoas vão ver mais aquela frase de bom dia. Fábio, mas eu queria hoje postar uma promoção, eu não sei que horas postar. Posta de manhã e posta ela primeiro. Porque durante o dia você vai postar algumas coisas ali do seu espaço e as pessoas vão visualizar mais aquele primeiro story. Entendeu? Então, assim, você tem que ter essa informação. A informação que eu tenho para te dar é o seguinte, que stories em formato de vídeo, ele rende mais. Ele tem mais alcance. As pessoas veem mais stories em formato de vídeo. E outra, o seu stories ele tende a diminuir o alcance depois do quarto stories. Porque quando as pessoas nem sempre vão estar ali já esperando você postar. Entendeu? Então, assim, é interessante você pegar a dica de postar o que é mais importante primeiro e depois ir postando durante o dia. O que é que eu faço que me ajuda muito? Né? Eu corto os conteúdos. Eu inicio falando, por exemplo, hoje eu vou falar sobre a mentoria. Né? Então eu vou falar só sobre a mentoria nos meus stories. Então eu posto a mentoria de manhã, eu posto parte da mentoria à tarde e no finalzinho da noite eu posto ali que eu estou já finalizando uma mentoria. Ou ao contrário, quando eu tenho mentoria de manhã, eu posto ali um bumerangue. Como é bom acordar com uma mentoria. Aí eu posto aquilo ali. Aí durante o dia eu posto outras coisas, vou postando outras coisas. E aí as pessoas vão ver aquele primeiro story da mentoria. O que é a mentoria? O que é a mentoria? O que é a mentoria? Aí as pessoas vão lá e me perguntam o que é a mentoria. Eu já vendo. Entendeu? Então, assim, você tem que ter essa pegada estratégica do que você quer mostrar mais para as pessoas. Porque, assim, você tem que postar isso no primeiro stories. Entendeu? A minha mentoria, ela custa R$500, né? Então, eu tenho que mostrar para as pessoas o valor dela, não o preço. Então, eu posto ali os stories da minha mentoria. Durante o dia, eu posto como ela funciona. Aí, no meio do dia, eu posto ali uma pessoa que eu já fiz mentoria. E no finalzinho do dia, eu posto como ela funciona de novo, ou quantas vagas estão abertas, ou aonde faz para a pessoa pegar o link. Né? Então eu estou sempre ali postando. Eu não trabalho com tanto serviço, gente. Eu trabalho com mentoria, trabalho com curso online, trabalho com site. Então você não acha que o meu conteúdo vai ficar repetitivo? Vai ficar repetitivo. Então eu tenho que criar formas de postar conteúdo, o mesmo conteúdo de outras formas. Tá bom? Eu vou colocar aqui de novo, vou desativar aqui rapidinho os comentários e vou colocar de novo o card aqui, tá? Então, a segunda dica é crie um roteiro para os seus stories que você vai se sentir mais confortável. Fábio, eu tenho dificuldade em criar roteiro. No final vou colocar um desafio. Calma, a gente vai chegar lá. No final vou colocar esse desafio aí. Vou te ensinar, vou te dar um roteiro no final da live, tá bom? Combinado? Vou te dar um roteiro para você seguir, um roteiro de alguns conteúdos aí para você postar no seu Instagram durante esses dias, beleza? No final da live, combinado?
tá? E pausinha rapidinho aqui, quem ainda não participou do sorteio, pausa essa live, vai lá, comenta eu quero e volta aqui rapidinho, que no final da live eu vou sortear uma análise de perfil, beleza? Então pronto. O terceiro passo é confie em você. Confie em você. Eu vou parar aqui, vou soltar os comentários de novo. Então o terceiro passo é confiar em você. Você tem que confiar em você, no que você é, no que você faz, no que você transmite. Ontem a gente conversou aqui no Instagram que o Instagram é uma extensão da gente. É uma extensão do que a gente é na vida real. Ele não é um fake, não é um personagem, não é nada disso. O Instagram é uma extensão de você. E tá tudo bem, às vezes, um dia você não postar stories porque você tá ruim. Você tá mal, você às vezes pode estar com a autoestima baixa, às vezes você deve ter discutido com alguém ali, deve ter passado por algum sufoco durante o dia e você tá pra baixo. Ok você tá assim. Então, às vezes, ok você não postar stories também. Às vezes, ok você se permitir não fazer nada. Não pensar no estratégico, não postar stories, não postar feed. Às vezes está ok você tirar um tempo para você. A gente precisa de um tempo. Então, às vezes você atende aí 10 vezes, 10 clientes por dia ou 7 clientes por dia. Às vezes aqui eu passo 16 horas trabalhando. Então, às vezes eu estou saturado daqui do Instagram. Eu estou saturado. E aí eu pego, paro e penso e analiso. Eu vou respirar. Pode ser balela, mas meditação ajuda. Não é papo aqui de balela não, mas meditação ajuda. Ajuda você parar, sentar, fechar o olho e analisar ao teu redor, analisar o que você pode extrair daquele momento ali. Entendeu? Então assim, o que eu faço? Funciona muito pra mim. Eu tenho uma loja de sabonete, não é à toa não. Eu tenho uma loja de sabonetes onde eu vendo sabonetes artesanais. Eu gosto, as minhas melhores ideias são na hora do banho. As minhas melhores ideias são na hora do banho. As minhas melhores ideias é quando eu desconecto no final de semana e vou para um lugar totalmente diferente, que não vai falar de trabalho e tudo mais. Então, assim, isso pode te ajudar e muito. Pode te ajudar e muito. Então, desconecta às vezes para você também entender o momento que você está passando. Para você ser mais você, para você ganhar mais confiança em você. Se permita passar pelo processo de descanso, se permita passar pelo processo de deixar para amanhã. Porque isso também vai fazer te dar um impulso de criatividade enorme. Às vezes a ideia vem assim, pum, do nada. Mas a ideia só vem porque você leu em algum lugar, você parou um tempo para estudar, você parou um tempo para ver o perfil de alguém que você admira postar. E aí você vê ali uma hora e vem a tua ideia do nada. Pum! Aí o que você faz? Você pega e anota. Geralmente, quando eu tenho ideias na hora do banho, como é que eu faço isso, né? Eu começo a live com música, mas antes da live, eu já estou escutando música, 30 minutos antes da live. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu quero estar aqui com vocês, eu quero estar aqui conversando com vocês. Então, assim, se eu me comprometi a entrar na live 21h30, eu vou entrar na live 21h30. Mas antes da live eu já fico ansioso. Ai meu Deus, eu quero entrar na live. Aí eu ponho uma música pra relaxar, coloco uma música, escuto a música. Aí quando eu tô sem ideia, quando eu tô travado com o cliente, que eu não sei o que postar aqui, eu relaxo, ponho uma música, vou fazer outras coisas, vou tomar um banho, vou sentir a água cair. E aí a ideia vem, aí eu venho aqui e faço. Então assim, o Leste Rica, por exemplo. O Leste Rica foi uma ideia compartilhada, mas que eu estruturei toda ela dentro da minha cabeça no banho. Eu falei, caraca, Leste Rica, pode ser isso, pode ser aquilo outro. Então a ideia veio, eu falei, caraca, eu tenho que notar. Eu fui e notei a ideia. Eu já tenho o esqueleto do Leste Rica até o final do ano. Então assim, você às vezes se pressionar muito para você querer criar algo do zero, criar as coisas aqui, você vai lá e trava. Primeiro que você lá tem aquele problemazinho com perfeccionismo. Segundo que você quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer fazer tudo de uma hora para outra. E não é assim. Você tem que fazer aos poucos, você tem que colocar poucas metas ali para você ir alcançando. Fábio, eu tenho medo de colocar minha cara aqui no Stories, então não põe. Essa semana, se comprometa a postar um bumerangue. No outro dia, comprometa-se a mostrar como você atende.
Na outra semana, no outro dia, se comprometa a mostrar seu espaço. No outro dia, se comprometa a mostrar uma conquista sua. No outro dia, se comprometa a postar um cliente seu. No outro dia, se comprometa a postar um vídeo selfie falando que você teve uma semana maravilhosa, que você teve uma semana de aprendizado. Agradeça os seus clientes através do Stories. Se comprometa, entendeu? Mas isso não quer dizer que você tem que estar ali todo dia, não. Se comprometa a se permitir, a dar um tempo para você respeitar o seu processo. Respeitar, acabaram de falar aqui, respeitar cada sentimento também é importante no processo. Respeite o seu processo de criação. Não se julgue tanto, entendeu? Não ache que só porque a sua concorrente está postando 10 stories por dia, que você tem que postar 10 stories por dia. Não ache que a sua concorrente tá arrasando nos vídeos, que você tem que começar daquele jeito. Entenda o seu comprometimento com você mesmo, entenda o seu processo. Ah, Fábio, eu tenho filho, eu tenho marido, eu não tenho tempo, quando eu chego em casa eu já estou cansada. Posta a sua criança. Você não tem ideia de quanto engaja postar o seu filho com você. Ah, Fábio, mas eu vou usar meu filho como estratégia? Não, você vai postar a sua realidade. Você vai ser real aqui nas suas redes sociais. Você vai se conectar com outras pessoas. Sabe o que aconteceu ontem aqui na live? Tem uma pessoa, uma lash design, que posta vídeos ensinando a fazer receitas de pudim. Cara, ela falou, Fábio, os meus clientes gostam muito e tudo mais, eles comentam. Aí sabe o que eu falei pra ela? Pega essa receita que você faz do pudim e mostra pra ele. Quando seu cliente for te visitar, você dá pra ele um pedaço da fatia do pudim que você ensina a fazer na sua rede social. Então assim, não existe uma única maneira de você vir aqui gravar stories. Quem te falar isso, tá errado. Existe a maneira que funciona pra você. Claro que eu vou te passar um calendário ali de 7 stories para você fazer durante esse desafio, durante essa semana. Mas assim, você vai pegar aquilo ali e você vai colocar para fazer do seu jeito. Às vezes você não vai conseguir fazer os 7, você vai conseguir fazer 2, 3, 4, 5. Mas você tem que começar a fazer. Então, não se cobre tanto. Respeite o seu processo, confie mais em você, tá bom? Deixa eu tirar aqui os comentários de novo, desativar os comentários, tá? Esse ponto aqui, foque nos resultados. Foque no resultado, foque na transformação que você vai causar. Eu vou até trazer outro slide que eu falei bem aqui. Olha que importante é essa frase, é você decorar isso aqui, é você tirar print disso aqui, é você pegar lá no grupo, depois que eu vou colocar no grupo. Você não deve pensar no que irão achar, mas sim se o que você posta ajuda outras pessoas, ou se você passa a sua verdade. Deixa eu tomar uma água aqui que eu já entro nesse assunto. Então, assim, você não deve se preocupar com o que outras pessoas vão achar. O que importa é o seu resultado. É o que você vai impactar na vida das pessoas com aquele conteúdo. Se você vai postar aqui um conteúdo ensinando a fazer um delineado, um conteúdo ensinando a fazer skincare e tudo mais, você tem que pensar no que você vai estar transformando na vida das pessoas. O que você pode mudar na vida daquela pessoa que está assistindo o teu stories. Então, você, por exemplo, você pode chegar numa sexta-feira, que é sucesso, eu tenho certeza que aqui só tem lash rica e que você vai ter sucesso depois disso. Você gravar um stories, oi, eu queria passar aqui, eu tô gravando os stories, tô gravando esses stories para agradecer você, cliente que veio aqui essa semana no estúdio, você que tem me ajudado a atingir meus objetivos, eu queria te agradecer. A cliente vendo esses stories, ela vai dizer, caraca, eu me senti importante na vida dessa pessoa. Olha só a transformação que eu estou causando na vida dessa pessoa. Eu vou lá e vou fazer de novo com ela. Porque eu sou importante na vida dela, ela me agradeceu por isso. Então não pense nas pessoas que vão simplesmente julgar você por estar ali abrindo sua tela do seu celular e gravando stories. Não pense nessa pessoa. Pense na pessoa que vai abrir os seus stories e vai dizer, caraca, eu estou muito grata porque essa pessoa me agradeceu. Gente, vocês não fazem ideia da motivação que eu sinto quando vocês vêm aqui no direct e comenta. Tem uma pessoa que está aqui assistindo a live, que é a Dani, que é minha amiga. Eu perturbo ela demais e falei, amiga, olha só quantos directs tem aqui para eu responder. Eu vou adorar responder todo mundo. Olha só quantas pessoas aqui estão falando bem. Eu vou adorar responder uma por uma. Eu posso demorar para responder, mas eu vou lá responder. Porque cada direct que eu recebo aqui é uma gratidão que eu recebo. É um reconhecimento. E eu estou preocupado não com o que outras pessoas vão achar.
Eu tô preocupado em entregar o melhor para vocês que estão me assistindo. Entendeu a diferença? O nome disso é mindset. É você ver a situação de um outro ângulo. É você ver a situação de uma outra forma de adaptação. É você ver uma situação de formas maravilhosas, das possibilidades que isso pode entregar na tua vida. E não nas pessoas que estão ali só para te julgar. Eu tenho certeza que tem pessoas me julgando. Eu tenho certeza que tem pessoas falando mal. Eu tenho certeza que, o Fábio isso, o Fábio aquilo. Mas eu foco nelas? Não. Eu foco em vocês. Nas 140 pessoas que estão me assistindo aqui. Nas 500 pessoas que estão visualizando meus stories todos os dias. No mais de 150 directs que eu recebo todos os dias e que eu vou responder. Eu estou focando no resultado que eu quero trazer para vocês. E você tem que trazer isso para a sua vida. Focar na cliente que você quer atrair, na pessoa que você quer conquistar e não pensar nas pessoas que vão achar ou não achar de você. Eu iniciei essa live falando que eu tenho um diastema aqui no meu dente. Eu foco nesse diastema? Não. Eu foco, né, no conteúdo que eu tenho que passar para vocês aqui. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente fica muito vidrado, muito, pensando no que as pessoas vão pensar da gente. A gente já se sabota ali no começo, né? Vem aquele sentimento, caramba, eu vou postar isso aqui, fulana de tal vai achar isso aqui, aí já não vai ser legal, entendeu? Aí grava 20 stories, não posta nenhum porque fulana vai achar alguma coisa de mim, um concorrente vai achar alguma coisa de mim. Para com isso, para de ser assim, para de se julgar por pessoas que talvez nem estejam te julgando. Por pessoas que talvez estejam ali esperando que você poste algo para ela comprar de você, para ela aprender com você, para ela ter aquele momento com você. Cara, não vai nessa onda de que o feito tem que ser perfeito, perfeito. Não vai. Fábio, eu não tenho um celular bom. Poxa, grava uns stories e, gente, tô me esforçando muito aqui, meu celular não é tão legal, a iluminação não é tão legal, mas eu vou gravar do mesmo jeito porque eu quero falar com vocês. Pronto. Você já falou que seu celular não é legal, mas você falou também que apesar de você não estar com um celular bom naquele momento para gravar, você tá ali pelas pessoas, você tá ali demonstrando interesse, você tá ali se colocando a sua cara a tapa. Você não tem que ter um celular bom para gravar. Você tem que ter um celular, pelo menos, que tenha uma câmera frontal para você gravar. E hoje todos os celulares têm câmera frontal. Então, assim, o que você está colocando hoje de empecilho na sua vida para você alcançar os seus objetivos? E isso não tem a ver com você gravar stories. Não tem a ver só com gravar stories. Tem a ver com a sua vida toda. Será que você não está colocando muitas desculpas na sua vida? Será que você não está colocando muitos empecilhos para você alcançar seus objetivos? Ontem, quando eu falei aqui na live que o nosso encontro presencial do Leste Rica vai ser em julho de 2021 lá em Cancún, muita gente explodiu a mente. Caraca, as possibilidades de eu viajar para Cancún. Sabe o que acontece quando você não se limita? O universo te entrega coisas maravilhosas. Hoje eu estava falando para minha amiga que está assistindo a live, Dani, eu ganhei isso, eu vou viajar para os Estados Unidos, eu não sei o que. Entendeu? Quando você não põe uma limitação na sua vida, coisas boas acontecem. Quando você põe uma meta, tipo, a minha meta é fazer um encontro do Leste Rica em Cancún, com o Fábio, com a Sara, com a Miriam, com as Lestes Ricas em Cancún. Tudo vai ficando mais fácil. Quando você põe uma meta que você visualiza, você se visualiza, você fecha os olhos e você visualiza, caramba, como vai ser boa essa experiência lá em Cancún. Você automaticamente está dizendo para o universo que você está se permitindo a passar por isso. A mesma coisa aqui nos stories. Quando você visualiza o impacto que você vai causar na vida das pessoas, de bom, o tanto de transformação que você vai causar na vida das pessoas, o medo passa na hora. O medo deixa de ser medo e vira motivação todos os dias. Poxa, hoje eu vou acordar de manhã, eu vou postar um stories de bom dia para motivar a minha cliente. Porque a minha cliente também pode ter autoestima baixa. A minha cliente também pode estar lá em casa, sofrendo, angustiada por algum problema familiar. E ela vai ver teus stories dando bom dia para ela. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai te chamar no WhatsApp. Poxa, eu preciso fazer o meu cílio essa semana porque eu estou me sentindo tão para baixo. Eu quero que você dê um up no meu olhar porque eu estou me sentindo tão para baixo. Eu vi que você postou uns stories de bom dia e tal, desejando uma boa semana para mim. E aí eu resolvi vir aqui marcar com você. É isso que vai acontecer.
se você vier aqui e perder o medo de gravar os stories. É essa conexão que vai acontecer com você, tá bom? Então estamos combinados? Foque nos seus resultados, foque na transformação que você vai causar na vida das pessoas, né? Então, o último passo, sim, o quinto passo é encontre o seu diferencial. Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Mais uma vez, obrigado aos patrocinadores dessa garrafa, que é de suco, que eu compro de lanche aqui. Depois da live, eu vou ali comer, eu vou engordar. Porque o meu médico disse que eu não posso fazer exercício, eu vou ali fazer exercício com a boca. Aí vem suco, eu pego aqui e bebo água. E o último passo, lembrando que isso aqui não é o desafio ainda, vai ter muita coisa, hein? O último passo é encontre o seu diferencial. Encontre dentro do seu espaço, vou até tirar aqui, eu vou até ativar os comentários que eu quero saber como é que tá sendo essa live. Antes de eu ir pro último passo, que é encontrar o seu diferencial, eu quero saber se até aqui nessa live, nesse momento que eu tô aqui conversando com vocês, para essas 140 pessoas, se tá ok. Se era isso que você precisava ouvir, quero saber isso de vocês. É isso que você precisava ouvir? É isso que você estava buscando nessa live? Só para eu ir pro último tópico, senão eu paro a live aqui, já fecho a live aqui mesmo. Aí eu vou pro último tópico e a gente vai chamar uma convidada aqui dentro, que tá aqui nessa live, rapidão, só pra gente conversar um pouquinho sobre a experiência disso aqui que a gente tá trocando, tá bom? Mas eu quero saber de você, se tá ok. Vai comentando aí pra mim. Comenta. Quero saber. Ok. Cheguei atrasada, mas tem muito conteúdo. Certo. Então pronto. Vamos lá então pro nosso último passo para perder o medo de gravar stories. Ó, quem chegou no final, a live vai ficar no meu perfil só durante os 7 dias. Depois eu vou tirar ela, tá? O último passo é encontre o seu diferencial. Gente, eu queria perguntar se tá ok, assim, se esse jeito que eu tô fazendo pra vocês, trazendo slides, se tá te ajudando, né? Porque eu tenho que estar ok isso daí, tá? Então, assim, encontre o seu diferencial dentro do que você faz. Fábio, mas assim, tem várias pessoas que fazem cílios. Tem várias pessoas que fazem extensão de cílios fio a fio, volume russo, híbrido. Como é que eu vou encontrar meu diferencial se todo mundo faz igual? Todo mundo não faz igual, não. Você tem que encontrar o seu diferencial. Às vezes, o seu diferencial está na forma de você falar. Às vezes, o seu diferencial está na forma de você agir. O seu diferencial é a sua personalidade. É o seu toquezinho que você vai colocar aqui. Ontem, eu não tenho uma personalidade muito forte, gente. Eu sou uma pessoa muito tímida. Quando eu saio para os lugares, eu sou uma pessoa... Oi, Laine, já te notei aqui. Eu sou uma pessoa muito tímida, de verdade. Eu tenho uma dificuldade enorme em fazer novos amigos. Inclusive a Dani, que está aqui na live me assistindo, ela me emprestou um livro, A Arte de Fazer Amigos, né? Alguma coisa assim, A Arte de Fazer Novos Amigos, que eu vou ler para eu poder me desenvolver mais. Então, assim, aqui com vocês eu tenho conversa, a gente troca ideia, não sei o quê. Mas no presencial, às vezes, eu tenho uma dificuldade de fazer novos amigos. E aí, você tem que encontrar o seu diferencial. Como que você faz para ficar mais fácil você gravar stories aqui? É falar de um assunto que você conhece? Então, o que acontece? Quando eu vou para os lugares que eu tenho uma certa dificuldade em fazer amizades, eu começo logo brincando. Fulano de tal, não sei o quê. Aconteceu uma situação agora, né? Eu fui para um evento nesse final de semana. E aí, a Dani tava comigo, né? Aí eu falei, gente, que... Aí ela me apresentou o amigo dela, né? Eu falei, gente, que maravilhoso encontrar vocês aqui. Vocês são maravilhosos. E aí, rapidinho, tava todo mundo ali no evento, né? Rapidinho a gente foi conversando, eu fui apresentando ela para outras pessoas, ela foi me apresentando. E aí o gelo foi quebrando, mas eu gosto de chegar brincando. Eu analiso logo a pessoa. Eu chego assim e falei, como é que eu posso brincar com essa pessoa que não vai magoar ela, mas também que vai me dar ali a quebra de gelo? Aí eu vou lá e começo brincando. Por que eu começo com música aqui com vocês? Porque a música me acalma. A música ajuda eu já a começar a falar sobre algo. E presta atenção, que todas as músicas é de empoderamento. Todas as músicas é de poder. Eu vou criar uma playlist no Spotify só com as músicas da nossa live.
Só para você ir lá depois colocar no seu estúdio essas músicas de empoderamento que você ouve aqui no início da live. Então você tem que encontrar o seu diferencial. Qual é a forma que funciona para você gravar stories, né? O que eu poderia chegar aqui, o que eu domino mais da minha vida que eu posso chegar aqui falando? Eu abro meus stories assim, eu pego, ligo a câmera aqui, vejo o ângulo se tá bom, né, pra ficar bonito aqui mais ou menos, e aí começa, e aí gente, beleza, tudo bom, tenho um excelente dia, hoje eu vou ter mentoria, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu já dou o roteiro do meu dia, é assim que funciona pra mim, eu já dou o roteiro do meu dia, eu abro meus stories e falo assim, oi, bom dia, tudo bom, hoje vai ter isso aqui, me acompanha aí que vai ser um dia legal, ou já gravei ali meus 15 segundos de stories. Então, assim, eu tenho que mostrar pra vocês o que eu sou bom. Às vezes eu sou bom em criar site, eu sou bom em fazer mentoria, onde eu vou analisar teu negócio, eu sou bom em conversar com pessoas, em conhecer pessoas também aqui pelas redes sociais, eu vou lá responder. Então, eu gosto de mostrar no que eu sou bom. Entendeu? Então eu descubro o meu diferencial. Talvez o teu diferencial seja colocar uma música ambiente. Então mostra no teu estúdio a música que você está colocando. Mostra isso. Entendeu? E aí por aí vai. Deixa eu ler aqui um pouquinho os comentários antes de passar para a próxima etapa da live. A gente tem 15 minutos de live. Como eu falei, essa live de gravar stories, ela seria mais demorada, porque é muita coisa. A gente envolve muita coisa. E isso porque eu nem comecei a falar do roteiro que eu tenho ali separado, né? Então, a gente vai conversar mais um pouquinho aqui e a live vai cair. Deixa eu ler alguns comentários. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Ok. Tá. Entendeu? Aí eu vou já chamar a pessoa que eu fiquei de chamar aqui pra gente compartilhar a live rapidinho, que é pra ela contar um pouquinho dessa experiência dela, porque ela vai entrar num processo agora de gravar histórias, de aparecer mais nas redes sociais, e ela não aparecia antes, né? Então eu vou chamar ela um pouquinho aqui pra gente ter essa troca também de uma pessoa que tá do lado daí, de uma pessoa que tá começando agora, né? E aí eu vou entrevistar ela rapidinho aqui, aí finalizo com o nosso desafio de hoje, que serão 2 desafios. Segredo, eu vou te dar o desafio de hoje e vou te dar um calendário para 7 dias de postagem de stories, para você já arrasar. Aí, entendeu? Então eu vou dar isso daí. Pera aí, deixa eu só chamar ela aqui para ver se ela já tá aqui. Vanessa, me chama aí. Deixa eu ver se eu consigo te achar aqui. Deixa eu ver se a Vanessa tá por aqui. Vanessa, cadê você? Deixa eu tentar te achar aqui. Vanessa. Deixa eu ver se a Vanessa tá aqui. Acho que a Vanessa não tá aqui. Eu ia chamar ela pra convidar ela hoje aqui. Mas... tá aqui a Vanessa. Vanessa, me chama aí. Me solicita a live aí, que eu não tô conseguindo te achar. Vou tentar aqui. Eu não tô conseguindo achar a Vanessa aqui na hora que ela solicitou a live. Vou tentar aqui nas perguntas. Deixa eu achar aqui as respostas. Enquanto a Vanessa entra na live aí, que eu tô tentando achar a Vanessa, e aí a gente já começa a chamar ela aqui, tá bom? Pera aí rapidinho, deixa eu tentar chamar a Vanessa aqui, que travou o botão de chamar o convidado. Travou bem na hora da live. Tá? Mas assim, eu vou disponibilizar algumas coisas aqui, um segredo nosso, só pra quem estiver aqui na live. Tá? A Vanessa também não tá conseguindo entrar, eu acho que o Instagram travou. Mas eu posso chamar a Vanessa daqui a pouquinho. Eu vou seguir com a live então, e aí é o tempo que eu vou derrubar essa live aqui e vou entrar com uma nova live, onde eu vou chamar a Vanessa rapidinho e vou fazer análise de perfil. Tá bom? Então eu vou continuar aqui com a live. Ó, Elaine é de Santarém, Laine, eu tô mudando de Santarém, mas que honra ter vocês aqui, tá? Eu vou trazer aqui um desafio, então, pra gente. Já que já conversou bastante aqui dentro dessa live, eu vou trazer pra gente 2 desafios, né? O primeiro desafio vai ser logo após essa live, logo após que você finalizar essa live, eu quero que você faça esse desafio, tá? Pera aí que a Vanessa conseguiu me chamar aqui, eu vou clicar aqui em visualizar, não, não vai não, Vanessa, não tá indo, mas eu vou derrubar essa live rapidinho, daqui a pouco eu volto, tá? Mas ainda tem 15 minutos dessa. Então assim, eu vou trazer 2 desafios. E o primeiro desafio aqui, que eu quero que você faça, é um desafio logo após essa live. Acabou essa live, eu quero que você faça esse desafio. Depois tem um segundo desafio que eu vou postar, tá? Então, o primeiro desafio vai ser esse aqui, ó.
tá? É o desafio, vou chamar de desafio 2 porque o outro é o calendário. Eu vou tirar aqui rapidinho os comentários para você tirar um print desse desafio e aí depois você fazer logo depois da live. Eu vou enviar ele também lá no grupo. Desafio Leste Rica 2. Grave um stories. Somente um. Não tô te pedindo nenhum. Não tô te pedindo nem 5 nem 10. Eu tô pedindo que você grave um stories. Ah, Fábio, mas eu já tô dormindo. Não interessa. Liga a tua lâmpada. Dá deitada aí. Põe o lençol aqui em cima para cobrir a parte de cima. Põe o celular no rosto assim. Liga a luz e bora fazer esse desafio. Gente, eu até coloquei o texto para você fazer no desafio. Gente, acabei de participar de um desafio incrível e vem mudança por aqui. Leste Rica Cancún 2020. Eu só quero que você grave um stories falando isso. Sabe por quê? Porque vai vir mudança no seu perfil. Eu quero que no final desses 7 dias do desafio Leste Rica, você tenha uma mudança. E você vai ter, porque você já contou sua história, agora tem um segundo desafio. Então eu quero que você faça esse desafio logo após a live. Tá? Depois da segunda live você pega e faz esse desafio. Gente, acabei de participar de um desafio incrível e vem muita mudança por aí. Tenha uma ótima noite. Até amanhã. Entendeu? Então assim, pega, grava esse desafio que agora a gente vai pra parte que é babado, que é o calendário. Pera aí, deixa eu pegar o calendário aqui. Que é um calendário muito top. Deixa eu pegar aqui rapidinho o calendário. Ó. Tá? Eu vou tirar aqui o calendário rapidinho e aí eu quero ver se vocês vão fazer esse desafio, tá? Deixa eu ativar os comentários. Então o desafio é simples. O desafio é muito simples. Você vai sair da live depois, enquanto eu vou abrir outra live. Depois da outra live você vai gravar um stories. Gente, acabei de participar de uma live incrível e vai vir muita mudança por aí. É só isso que você tem que fazer. Hoje. Ou você faz hoje ou você faz amanhã de manhã. Esse é um comprometimento que é com você, não é comigo. É com você, é com a sua audiência, tá bom? Não vou te forçar também, não vou colocar nenhuma arma na sua cabeça não pra você gravar esse desafio. Mas você tem que fazer ele hoje. Eu já joguei aí a deixa, tá bom? E o nosso segundo desafio, que é um desafio que você vai fazer durante a semana, esse vocês vão arrasar. De certeza que vocês vão arrasar, tá? Ó, vou tirar os comentários aqui. Tá com o olho grudento? Grava assim, ó, de lado, tá? Vamos tirar aqui os comentários. Eu vou enviar esse print aqui lá no grupo, nos grupos de WhatsApp que a gente está participando. Se você ainda não está participando de nenhum grupo do WhatsApp, vai no link da minha bio e entra no grupo de WhatsApp, tá bom? É para você marcar o Leste Rica assim. Deixa eu desativar os comentários. Então assim, o nosso segundo desafio é postar um stories por dia durante o desafio Leste Rica. A gente ainda tem 6 dias aí, tá? E essa é uma prévia de um calendário que eu vendo. Essa é uma prévia do calendário Leste Rica, que vocês vão saber mais lá no último dia, onde eu separei 30 ideias de histórias para você, mas aqui eu vou te dar de graça um desafio. É de graça, mas é para fazer. Porque o pessoal tem essa mentalidade aí que é de graça, eu vou fazer quando der. Não, é de graça, mas é para você fazer. É um desafio, mais uma vez, onde você está tendo com você mesmo. Não é comigo, não é com outra pessoa, é um comprometimento com você, que você tem para poder você avançar, tá? Então assim, é um story por dia, desafio, poste um stories por dia. Então, a primeira dica do desafio é se apresente e salve nos destaques. Lembra que a gente já contou a história ali? Lá na minha legenda? Então você vai pegar aquela história que você contou lá e você vai gravar uns stories e você vai deixar salvo isso nos seus destaques. Fábio, tenho dificuldade em falar sobre mim, então não começa por aí. Isso não tem que ser um passo a passo, tá? Você pode fazer isso, você pode misturar esse passo a passo. Segundo, mostre o seu local de trabalho. Então mostra seu estúdio, mostra como você atende. Se você atende a domicílio, mostra que você está indo atendendo a domicílio, né? Ai, gente, tudo bom? Eu sou pessoa tal, eu estou indo agora atender uma cliente na casa dela e é maravilhoso fazer o que eu faço porque a cliente se sente confortável. Pronto, somente esses stories, né? Abra a caixinha de perguntas. Coloca lá qual a sua maior dúvida em ser uma lash design, qual a sua maior dúvida nos cílios, qual a sua maior dúvida em fazer as unhas, qual a sua maior dúvida no design de sobrancelha. Pergunta para tua cliente qual a maior dúvida dela, porque aí você vai ter interação. Segundo, ensine uma rotina de cuidados. Abra os seus stories e mostre os produtos que você usa para você ter uma rotina de cuidados com a sua pele. Ah, Fábio, isso é balela, eu trabalho com cílios.
Por que eu vou mostrar isso? Para você se conectar com o seu cliente, para você atrair o seu cliente para dentro das suas redes sociais. Olha, eu tenho um amigo que mora aqui em casa, que ele mostrou para mim, de tanto ele mostrar a rotina de cuidado deles, eu comprei a rotina de cuidado. Eu comprei, olha só o tanto de coisa que eu tenho aqui, deixa eu te mostrar. Agora eu me cuido. Eu tenho isso aqui, eu tenho pincel, eu tenho produtos noturnos pro meu rosto. Antes eu nem fazia isso, mas ele me motivou a comprar através de um stories, ensinando a transformação. E para você que trabalha com cílios, para você que trabalha com sobrancelha, você fazer uma rotina de cuidados ali no seu stories vai fazer com que a sua cliente conecte com você. Apesar de você não fazer limpeza de pele, mas você está ajudando ela de alguma forma. E lembra no começo que você tem que prestar atenção na transformação que você causa na vida das pessoas, no resultado. Então uma rotina de limpeza de pele ali, para ela ter cuidado com os cílios também, para ela ter um cuidado com a pele, já ajuda a se conectar e você vai... É uma coisa que você já faz, é uma coisa que você já tem domínio, né? Então você vai lá, é mais fácil de fazer. Mostre as vantagens e como você usa ou faz o seu produto. Mostre a vantagem. Né? Mostra a vantagem de fazer extensão de cílios. Oi, seguidora, tudo bom? Hoje eu vou te mostrar como é que funciona uma extensão de cílios aqui. É super simples, é rápido e é seguro. Aí você vai mostrar a imagem de uma cliente, um antes e depois. Ou então você vai mostrar como é que você faz extensão de cílios. Olha, gente, eu faço aqui minha extensão de cílios, eu uso essa pinça aqui e eu grudo fio a fio. Você deve estar imaginando que eu devo ter um trabalho enorme, mas eu faço isso com tanto amor que você nem imagina. Eu trabalho aqui não com extensão de cílios, eu trabalho aqui com embelezamento do olhar. Pronto, só isso. Acabou esses stories aí. Entendeu? Então, poste uma cliente usando o seu serviço. É o último desafio. Então, assim, poste ela usando o seu serviço. Poste o antes e depois, invista no antes e depois. Né? Você viu aí que dentro desses conteúdos que a gente postou no Stories, só lá no último que você vai mostrar o post antes e depois? Então, mais uma vez eu vou falar. Nem só de antes e depois vive uma lash design. Fábio, eu não tenho cliente para mostrar, não sei o que e tudo mais. Não só cliente você tem que postar. Você tem outros conteúdos que você pode gerar para atrair os clientes e depois postar eles. Né? Então assim por aí vai e essas são as 7, acho que são 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dicas de stories para você começar a fazer amanhã, não hoje. O que você vai fazer hoje é o desafio lá que eu já postei anteriormente, tá? Esse desafio que você está vendo aqui no meu stories, eu vou te enviar lá no WhatsApp. Se você está participando de algum grupo nosso no WhatsApp, eu vou te enviar lá, tá bom? E aí, gente, eu vou ativar aqui os comentários. A gente tem 5 minutos de live. Eu vou derrubar a live,